forma abismal. Uma simples saída à rua para nós é tão indiferente, estamos tão habituados que se torna algo insignificante. Até então, tudo aquilo que fazíamos parecia ser o essencial para o nosso cotidiano, como ir à escola, ir ao trabalho, passear com os outros, passear ao ar livre, ir às compras, etc. Foi então que, no dia 1 de dezembro de 2020, na China, foi detectado o primeiro caso de coronavírus no mundo. Aquilo que não sabíamos era que, pouco tempo depois, esta seria a nossa realidade. A verdade é que pensamos que o vírus ia manter-se onde começou. Piadas sobre o mesmo foram feitas e desfiles satíricos foram observados na época carnavalesca. No dia 2 de março de 2020, Portugal detecta o seu primeiro caso positivo de coronavírus. A partir daí, Portugal mudou por completo até aos dias de então. Portugal já esteve sujeito a 2 confinamentos, onde as escolas fecharam, os hotéis, os restaurantes e uma grande parte do comércio, assim como as fronteiras do país, os lares e os hospitais proibiram visitas. As pessoas foram enviadas para casa em teletrabalho. O vírus chegou e levou consigo a vida de milhares de inocentes, e aqueles que não levou ficaram também afetados. Por isso decidimos realizar um estudo para verificar como a pandemia afetou Portugal, mais especificamente Oliveira das Meias. Neste estudo foi analisado o depoimento de vários setores, como a restauração, o comércio local, as entidades religiosas, entre outros. O restaurante Ricoca recebeu-nos aqui para fazermos a nossa reportagem. Até a atualidade, Portugal já registrou 850 mil casos de Covid positivos, 805 mil recuperados e o número de óbitos a rondar os 17 mil. No nosso concelho, em Oliveira das Meias, cerca de 6.400 casos estaram positivos. Infelizmente, não conseguimos obter os valores de outros parâmetros, nomeadamente o número de óbitos e o número de recuperados. Tivemos a oportunidade de entrevistar pessoas de diversos setores. Há quanto tempo está aberto o restaurante? Abriu em agosto, no meio de uma pandemia. Como é que foi inaugurar o restaurante durante a pandemia? Foi muito estranho porque tivemos que ter uma capacidade reduzida. Foi no início, ainda estava toda a gente com muito medo de que fosse o vírus. E, portanto, estava toda a gente com distanciamento. Foi uma inauguração, mas não foi um convívio. Há quanto tempo tem o seu negócio aberto ao público? Tenho o meu negócio aberto há 6 anos. Ou seja, já existia antes da pandemia e por isso, como era o dia-a-dia da sua loja antes da situação pandémica? Era diferente, os clientes sentiam-se mais confiantes, vinham com mais segurança, vinham mais vezes, era diferente. Na qualidade de proprietária do cinema, que é um espaço para espetáculos e outros eventos, há quanto tempo existe o vosso estabelecimento? O cinema existe há 6 anos. O cinema com um novo conceito, porque é um espaço emblemático da nossa cidade, que existe há quase 40 anos e foi um dos melhores cinemas a nível nacional. No entanto, quando peguei no cinema, esteve fechado durante 14 anos. Portanto, foi uma experiência em forma de brincadeira que depois resultou bem. Como era a aderência das pessoas antes da pandemia? Casa cheia sempre, festa a toda a hora, porque também fazia os eventos, fazia os aniversários, festas emblemáticas e os concertos, naturalmente. Sem comparação, foi estar sempre em funcionamento e chegar ao dia 13 de março de 2020 e fechar, pura e simplesmente. Durante mais ou menos quanto tempo esteve fechado? Esteve à volta de 5 meses. Foi à volta de 4 a 5 meses. Não posso precisar bem essa informação, mas foi desde março e depois reabrimos ali na altura de agosto, penso. Agora não posso precisar, honestamente. Peço desculpa. Porque depois houve o segundo e eu já estou aqui a fazer confusão. Qual foi a sensação ao saber que tinha que fechar o seu negócio em alguns momentos da pandemia? Foi angustiante, naturalmente, porque o investimento foi feito. Já sabemos que todos os negócios são um risco. Neste caso, com a pandemia, é um risco acrescido e a insegurança no dia-a-dia. Foi desgastante e continua a ser. Qual foi a sensação ao saber que tinha de fechar o seu negócio no início da pandemia? É sim, foi uma sensação muito difícil de lidar, foi tristeza, frustração, desânimo, mas ao mesmo tempo também tentei perceber e percebia que era um bem essencial para o bem de todos. De que modo é que o Covid afetou o negócio?
Afetou muito a nível de trabalho, sem dúvida, porque claramente que os clientes, umas deixaram de vir com medo, outras porque também os trabalhos reduzidos, também monetariamente reduz. E claramente no nosso setor afetou muito, sem dúvida. Durante o tempo em que estiveram encerrados, sem quaisquer lucros, pensam em fechar o negócio por não conseguir sustentar os empregados e as despesas fixas. Desistir não é o meu modo de vida, portanto, insistir sempre fez parte do objetivo, mas muita ponderação sim. O nosso grupo elaborou ainda um inquérito para que a população oliveirense pudesse responder. Com 208 respostas, obtivemos os seguintes dados. Destas 208 pessoas, 1,4% têm 13 anos, 26% têm de 13 a 18 anos, 2,9% têm de 19 a 25 anos, 15,4% têm de 26 a 40 anos, 36,1% têm de 41 a 50 anos, 13,9% têm de 51 a 60 anos e 4,3% têm mais de 60 anos. 56,3% dos inquiridos são trabalhadores por conta de outrem, 27,9% são estudantes, 7,7% são desempregados, 4,8% são trabalhadores independentes, 1,4% são universitários e outros 1,4% são reformados. Por fim, 0,5% dos inquiridos estiveram em layoff. Dos inquiridos, 89,9% nunca esteve infectado, 9,6% já esteve e apenas 0,5% estava infectado quando respondeu ao inquérito. Dos infectados, uma grande maioria apresentou ser assintomática, como podem constatar. Apenas uma pequena percentagem apresentou sintomas ligeiros ou agravados. À pergunta, tem algum familiar infectado? Cerca de metade afirmou nunca ter tido conhecimento de algum. Outra metade apresenta ter ou já ter tido um caso positivo familiar. Para além do agregado familiar, 42,3% afirmaram conhecer alguém infectado, 38,5% alguém que já tinha estado infectado no passado e 19,2% afirmou nunca ter. E sobre as medidas de prevenção impostas pelo Governo, qual foi a opinião da população? 88% das pessoas inquiridas disseram que concordavam. E os setores? Concorda com as restrições que foram impostas pelo Governo no combate à pandemia, nomeadamente as que afetam o seu setor? Com algumas medidas concordo, outras não fazem qualquer sentido, nomeadamente fechar o estabelecimento à 1 da tarde, como aconteceu. Havia um aglomerado de gente até à 1 e à 1 tínhamos que encerrar. Se não houvesse imposição de fecho às 13, as pessoas estenderiam muito mais a vinda ao espaço e não se concentrariam tanto. Concordo em parte, em outra parte não, porque acho que o pequeno comércio, a minha loja é um pequeno comércio, não era tão prejudicativo como as grandes superfícies. As grandes superfícies, sim, essas deveriam ser mais controladas. Mas no pequeno comércio, se calhar, poderiam ter facilitado um pouco mais. Essas umas acho que estão certas, outras estão erradas, porque acho que talvez houve grandes surtos, houve momentos em que a pandemia esteve muito mais forte, porque se abriu as portas, se calhar, muito cedo, deu-se regalias muito cedo e as pessoas hoje estão todas ansiosas por sair para a rua, estão todas ansiosas. Eu sei que nós sentimos um bocadinho presos e prisioneiros no nosso mundo, mas também temos que pensar em nós e em todas as pessoas que estão à nossa volta. E por isso eu acho que as coisas foram muito mal geridas em algumas coisas, em outras sim, mas outras nem tanto. Mas também assim, para eles também foi uma novidade, também não é fácil estar no lugar deles. Também me coloco um pouquinho no lugar deles, também imagino que governar neste momento deve ser muito difícil. De certa forma, acho bem, para ver se realmente esta doença não vai embora, que ela nunca vai embora, mas se tudo estabiliza, se ficarmos todos bem, para tornarmos a viver como vivíamos antes. Olha, assim, eles têm que gerir as coisas também da melhor maneira, que eles são humanos, não é? Mas há situações em que a gente, uns pagam pelos outros, não é? E eles têm que pôr mão nisto, têm que ver da melhor maneira. Relativamente às medidas de segurança dadas pela farmácia, os clientes do que cumpriram a parte dos 2 metros de distância, cumpriram. Se não cumpriram, nós fizemos para que eles cumprissem, não é?
e concordam com essas medidas implementadas. As pessoas concordam, nós percebemos. Claro. Os clientes respeitam sempre as regras. Sim, respeitam sempre as regras, os clientes e nós, claramente. A seu ver, as medidas implementadas pelo Governo ajudam a estagnar o Covid. Sim, ajudam. Concorda com as medidas impostas pelo Governo que vos afetou nesse setor? Em determinadas medidas sim, noutras nem por isso. No entanto, como estava muito direcionado para crianças, festas de aniversário, eu percebo perfeitamente que todos os pais sentiam receios e eu própria não me sentia confortável em fazer as festas com muitas crianças. Como é que se brinca numa festa de aniversário com máscaras e com distanciamento? É impossível. Portanto, com todas as medidas de segurança implementadas, acha que as pessoas se sentem confortáveis e seguras para voltar a visitar o cinema? Neste momento, com as normas da DGS, não tem qualquer problema. No entanto, direcionado sempre para concertos. Ainda é muito cedo para festas de aniversário. Queria me sentir confortável e os pais também em deixarem lá as crianças. Numa forma geral, acham que as pessoas cumpriram as regras estabelecidas pelo Governo, como por exemplo as regras de etiqueta respiratória, uso de máscara, entre outras? Ao início foi preciso ser muito rigoroso. O próprio conjunto das pessoas, o estarem mais afastados, o uso da máscara, o desinfetar as mãos obrigatoriamente quando entravam cá, ao início foi preciso ser rigoroso. Depois, com o tempo, as pessoas foram se habituando e entendiam que era essencial e já faziam por autonomia. Seja os nossos internos, os nossos colaboradores, como as próprias pessoas que visitavam a loja, sentiam que era preciso e que era necessário também, até para a sua própria segurança, distanciarem-se, respeitarem as filas, desinfetar as mãos, o uso da máscara, a viseira, na altura ainda usávamos viseira. Perceberam também que nós tínhamos muitos cuidados junto ao lar, desde desinfecções gerais que fazíamos periodicamente, desde a própria colaboradora que desinfetava o espaço de trabalho, o posto de trabalho dela, o multibanco, o constato. São pequenos pormenores que o cliente via e aceitava e entendia perfeitamente que também fazia parte disso e cumpriu. Relativamente às medidas de segurança, acha que as pessoas têm cumprido e entendido? Cumprem. Toda a gente respeita muito as medidas de segurança impostas pela biblioteca, desde o desinfetar das mãos, cumprir o circuito que lhes é dado de entrada, de saída. As pessoas aderiram muito bem a essa situação. Ninguém entra dentro da sala sem desinfetar as mãos. Portanto, é uma situação que não nos preocupa de todo, porque de facto as pessoas cumprem rigorosamente o que se pretende. A biblioteca não está aberta a 100% ainda. Como repararam, esta sala infantil-juvenil está fechada. Só está aberta a sala de adultos e, claro, de um modo controlado a nível de público. Uma das medidas que foram impostas pelo Governo para combater a pandemia foi, por exemplo, a limitação dos horários dos supermercados. Qual é a vossa opinião sobre a medida de prevenção? Eu acho que seria dificultada, ou seja, nós tínhamos mais horas para que os clientes pudessem virem um bocadinho mais dispersos e o facto de terem reduzido o horário só obrigou os clientes a compactarem-se ainda mais e o fluxo era maior, a confusão era maior, a limitação teve que ser maior e eu acho que isso só veio a modificar o funcionamento do comércio. Houve algum tipo de medida com que discordou que foi imposta tanto pelo Governo como pelas dioceses? Assim, na globalidade não, porque nós sabemos que as medidas foram muito bem estudadas, quer por grupos específicos da área das ciências médicas e da área mesmo dos comportamentos sociais e depois, concretamente a nível da Igreja, nós tivemos vários documentos dos nossos bispos que nos deram orientações muito concretas. Inclusive, hoje, ainda está em vigor um documento da Conferência Episcopal Portuguesa de 8 de maio, com cerca de 70 orientações muito concretas, desde a forma de comungar, desde
a celebração de pequenos gestos e ritos nos sacramentos do batismo, dos casamentos, desde orientações na forma de comungar, sei lá, e essas orientações nós temos de estar atentos minimamente para as cumprir. Aqui ou acolá, de uma forma ou de outra, adaptar algumas regras mais às circunstâncias, mas de regra acho que as regras gerais foram todas bem orientadas, bem pensadas, aqui ou acolá um outro mais adaptado. Após alguns meses do início da pandemia, as igrejas continuavam fechadas, apesar de outras situações estarem já a abrir, e houve, como já deve saber, algum descontentamento por parte de alguns fiéis, quer a nível público, porque houve algumas manifestações, onde se sentiram esquecidos. O que é que acha sobre isso? Vamos distinguir aqui duas coisas, na minha opinião. É encontros de massa para, por exemplo, uma celebração, ou encontros de massa, por exemplo, para eventos desportivos, eventos sociais e festivos, romarias. As igrejas estiveram fechadas às celebrações desde, penso que 15 a 6 de março de 2020 até 31 de maio. E depois reabriram as igrejas com regras muito próprias. Por exemplo, este nosso espaço aqui, que leva cerca de 500 pessoas sentadas, tem que levar mais ou menos 1/3 da sua lotação. Então significa que nós podemos sentar aqui numa celebração mais ou menos 150 a 170 pessoas. 1/3 da capacidade. A nível da celebração, isto não traz problemas, porque nas celebrações não há emotividades, não há abraços, não há festejos, não há o abraço da paz. Portanto, está muito cada um no seu lugar, cantamos, mas não precisamos nos movimentar. A nível da distribuição da comunhão não há procissões agora, portanto, significa que a nível das celebrações não é tão perigoso. Agora, claro que é evidente que os nossos mais velhos são aqueles que de alguma maneira vêm mais à igreja no seu tempo livre, na prática religiosa. Esses, a determinada altura, sentiam-se já um bocadinho incomodados por não poder ir rezar, quando já podíamos ir ao mercado, quando já podíamos ir aos supermercados e aos shoppings, quando já podíamos ir, não podia ir à igreja um ou outro. Mas não houve nenhum problema especial, porque as pessoas adaptaram-se a celebrar em suas casas, através dos meios de comunicação. E repara, por exemplo, a nível dos eventos desportivos, ainda não há, porque sabemos que aí é que é perigoso. Onde as emoções não se controlam, onde estamos todos juntos, é muito mais difícil. A nível de massa, nós comportarmos cada um sozinho, é mais difícil. Mas a nível da igreja está tudo pacífico. Vários negócios viram-se sujeitos a colocar os seus trabalhadores em layoff ou tiveram que recorrer a outras formas de rendimento, como o serviço takeaway para a restauração ou as vendas online para o comércio. Que medidas tiveram de tomar para manter o seu estabelecimento aberto? Adotaram um regime takeaway para tentar obter lucros? Se sim, os lucros foram suficientes para manter o negócio aberto e fazer face às despesas? Fomos nos adaptando às circunstâncias, adotando o regime de takeaway. No entanto, não é lucrativo, porque a comida que vai para fora é sempre mais do que aquela que se coloca no prato e depois tem o custo das embalagens, das caixas, dos sacos e depois, como era uma casa nova, quisemos oferecer algo diferente às pessoas para fazerem caminho para o restaurante, para se habituarem e pensarem que o Ricoca existe, que foi oferecer sempre miminhos, as entradinhas, a sobremesa. Portanto, todos os nossos takeaways levavam sempre um miminho para o cliente. E conseguimos fazer, sim. Se foi lucrativo, não, mas deu para pagar despesas. O que achou das medidas de apoio do governo? Teve direito ao layoff? Se sim, acha que foi uma grande ajuda? É sim, tive direito ao layoff, não foi uma grande ajuda, mas como se costuma dizer, foi melhor que nada, não é? É sempre bom, facilitou, ajudou sempre em algumas despesas. Considera que o Estado apoiou em termos de encerramento do negócio? Até este momento, muito pouco. Utilizou alguma estratégia para conseguir manter o seu negócio aberto? Sim, é assim, a estratégia já tinha antes, que eu trabalhava muito com as redes sociais, embora que sinta que passei a trabalhar ainda mais com as redes sociais. E optei por fazer algumas entregas ao domicílio aos clientes, que facilitava e que tinham receio de sair de casa. Durante esse tempo, que medidas é que implementou, talvez?
requisição de livros online? A requisição de livros online. Nessa altura, no primeiro confinamento, não, foi zero, nada mesmo. As pessoas estavam muito assustadas, estava tudo muito assustado, então não fizemos rigorosamente nada nesse sentido. No segundo confinamento, aí sim, também estivemos encerrados, mas foi num período muito mais curtinho. Sim, as pessoas mandavam-nos um e-mail com os livros ou os documentos que pretendiam e chegavam cá à biblioteca para fazer o empréstimo e, portanto, os documentos já estavam preparados para a pessoa pegar e andar para passar o mínimo de tempo dentro da biblioteca. Pediam os documentos pela internet porque as salas estavam vetadas ao público, não é? Não se pretendia de todo que as pessoas andassem a circular e a mexer nos documentos. Quando vinham fazer a devolução, esses documentos ficam em quarentena. Acha que os consumidores que já tinham normalmente aderiram mais e por isso foi uma mais-valia e ajudou a fazer face às despesas? Sim, ajudou muito. As redes sociais ajudam muito, é um meio de comunicação muito que publicita muito e as pessoas através das redes sociais vão vendo, vão conhecendo a loja, vão vendo os produtos, vão encomendando, à primeira têm um bocadinho de receio, mas depois começam a ganhar confiança com a loja também e faz alguns envios que ajudam. Uma das medidas de desconfinamento do segundo confinamento foi a venda ao postigo. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Acha que compensou ou não? Sim, compensou. É assim, não foi o ideal, porque na altura quando abrimos ao postigos, eu acho que já deveriam deixar abrir o pequeno comércio, entrar o cliente cá dentro, nem que fosse um cliente de cada vez, porque era diferente o cliente ver o produto cá dentro do que eu estar ali ao postigo a mostrar as coisas. O cliente não conseguia, o cliente queria entrar, queria ver, queria tocar na roupa. Queria experimentar, mas pronto, já ajudou um bocado porque apanhou ali a fase do dia da mãe e do dia do pai e essas coisas assim e pronto, foi ajudando. Realizar algum tipo de projetos ou ideias inovadoras também no sentido de manter o estabelecimento aberto? O tipo de espaço que é e as normas da DGS não permitiram sequer que se pudesse fazer algo, tal como as discotecas. Está no mesmo patamar. O aparecimento deste novo vírus gerou, indubitavelmente, um grande medo por parte da população. É inevitável pensar que muitas pessoas com postos de trabalho indispensáveis se viram num impasse para ir trabalhar. E a própria população comum também tinha medo de sair. Uma vez que os vossos funcionários têm que estar em contacto com um grande número de pessoas diariamente, sentiram que eles tiveram algum receio para vir trabalhar? Eles estiveram sempre a trabalhar, eles nunca deixaram de trabalhar, mas na fase inicial havia uma preocupação, um receio, eles tinham medo de contato com o cliente de serem infectados. Eles eram, por eles mesmos, começaram a tomar a iniciativa de serem extremamente cuidadosos, mas sim, no início havia um bocadinho medo, a tentação de ficarem em casa para se protegerem a eles e à família, mas nós também tivemos a oportunidade de lhes dar um bocadinho de formação, mas o esclarecimento em relação ao vírus. Eu convidámos uma médica que veio cá no fim de semana e, por grupos, foi esclarecendo as dúvidas e os medos que eles tinham e isso acabou por os acalmar um bocadinho. Isto aqui há um princípio de missão. Eles perceberam que podiam e deviam continuar a trabalhar, até porque há uma necessidade das pessoas obter o bem essencial. Eles perceberam o espírito de missão. Nós desde o início fomos muito rigorosos com todas as medidas que foram adotadas, tudo aquilo que nos era solicitado e sempre mais alguma coisa nós íamos implementando e tratando disso dessa forma. O nosso plano de contingência foi muito rigoroso. Os acessos que nós tínhamos dentro da loja obrigavam-nos a que tivéssemos alguns condicionamentos, algum distanciamento e as condições que nós criamos para eles se sentirem confortáveis e seguros foi importante para eles perceberem que o espírito de missão que eles têm era possível fazer sem haver esse problema. Chegamos ao fim desta campanha e estamos a falar um ano e meio quase deste problema todo e aconteceram muito poucas situações, tanto de medida como de casos, em que podemos dar ao prazer de dizer que isto passou um bocado à porta e andou.
Não se sente de alguma forma desprotegido ou com falta de segurança? Não, sinceramente, muito honestamente, não sinto falta de segurança, nem sinto que seja neste local ou nestes locais que seja transmissível o Covid. Com todas as medidas de segurança implementadas, acha que as pessoas se sentem seguras a frequentar os restaurantes? Há medidas que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo, quer na restauração, quer noutros setores. Higiene dos espaços, higiene das mãos, a limpeza de mesas e cadeiras, isso deveria ter feito desde sempre parte do espaço, não é? As pessoas têm que estar seguras que no sítio onde se sentam e onde comem têm que estar com as coisas limpas, desinfetadas, independentemente se é álcool gel ou não, as coisas têm que estar limpas. Por um lado, acho bem que tenha acontecido isto para as pessoas perceberem que precisamos de higiene. E eu acho que não somos um povo. Agora mudou um bocadinho com a pandemia, mas na generalidade ninguém liga muito à higiene das coisas. Mas sim, as pessoas acham que se devem sentir. Considera que após a abertura dos salões, uma grande multidão, uma quantidade de pessoas se dirigiu ao negócio? Sim, e nos primeiros dias sim, inicialmente sim. Por motivo de estarmos bastante tempo fechados, claro que as pessoas sentiam essa necessidade, mas passado uns 8, 10 dias voltou novamente a abrandar o trabalho. Aliás, ainda hoje é o dia em que o trabalho não está normal. A verdade é que este medo e a necessidade constante de cuidado, preocupação e especialmente isolamento social veio provocar graves danos a vários níveis para cada um de nós. Pelos resultados do nosso inquérito, de 0 a 10, o valor mais votado foi o 7, apontando que o estado psicológico foi fortemente afetado pela pandemia. Os estados de ansiedade foram também verificados, sendo as respostas mais dadas nos valores de 5 e 8. Contudo, a nível da solidão, surpreendentemente, o valor mais votado foi o 0. Várias e variadas foram as soluções encontradas pelos demais para combater o aborrecimento, neste período, como a atividade física, criativa e cultural. Perguntamos ainda se a pandemia contribuiu positivamente para algum aspecto da vida dos inquiridos. Mesmo a maioria sendo não, vários foram os que votaram sim, mencionando a melhoria das competências digitais, terem passado mais tempo com a família e darem importância a coisas menores, entre outros. Os supermercados foram um caso especial na pandemia, visto ser um setor que nunca fechou por ser uma necessidade básica na comunidade. Apesar de possamos pensar, os supermercados conseguiram beneficiar da pandemia. Estava a perguntar se notaram alguma diferença na afluência aos supermercados durante a situação pandémica e quando comparada à afluência pré-pandémica. Sim, houve um acréscimo brutal em termos de consumo para o cliente caseiro, aquele cliente que é o nosso cliente, encerrando os restaurantes, a restauração, as cafetarias, o cliente consumia mais em casa, fechou-se mais em casa e tinha necessidade de consumir mais. E esse acréscimo da necessidade e o receio do desconhecido foi no sentido de cada vez tínhamos mais acessos na loja e a fazer compras grandes. No início da pandemia, sentiram que as pessoas ficaram com medo de esgotamento dos produtos? Sim. Ficaram com muito receio que acabasse a vida, o arroz, coisas simples, que achavam que nunca mais iriam sobreviver. Com medo de esgotamento de produtos para venda, verificaram um assambarcamento de produtos por parte dos consumidores? E se sim, quais os produtos em que isso era mais notável e se chegaram a impor algum tipo de máximo de artigos por compra? Olha, na realidade não foi necessário. Nós temos um mercado que está preparado com estoques e quando houve esta fobia ou a necessidade das pessoas comprarem muito, queriam comprar muito, essencialmente os bens alimentares, os enlatados, arroz, massa, que era aquilo que eles sentiam, e a água foi brutal também, e a história do papel higiênico, que toda a gente conhece. Houve essa vontade, queriam assambarcar, queriam ter para não faltar, mas é verdade, com o tempo conseguimos demonstrar que e foi um cuidado que nós tivemos, demonstrar às pessoas que havia estoques, que não havia qualquer tipo de problema, que não havia essa necessidade, porque o estoque que estava em fornecedor e que nós tínhamos dentro das nossas estruturas era suficiente para não haver um pânico ou um receio que acabasse. Foi um momento complicado
complicado porque as pessoas acreditavam que ia acontecer, mas nós conseguimos, através do nosso dia-a-dia, da nossa forma de abordar a preparação da loja, a organização da loja, nunca houve necessidade de limitar, porque as pessoas começaram a perceber que nunca ia faltar. Também foi importante nós comunicarmos isso logo desde o início. Tínhamos o estoque, tínhamos o produto, sabíamos que não ia haver necessidade de racionamento. É lógico que aconselhávamos as pessoas a não levar, mas nunca chegámos a proibir de poder comprar aquilo que realmente queriam. Limitamos a uma coisa. Sim. Não é o bem essencial, mas como havia demasiada procura, o álcool, o desinfetante, a máscara, foram coisas que foram novas, foram implementadas. Havia muita procura e havia pouca oferta e havia uma necessidade das pessoas terem e não conseguirem comprar porque os preços estavam demasiado elevados. Com o tempo foi-se percebendo também que estava a entrar no mercado esse produto, tanto o álcool como o gel desinfetante, como o próprio desinfetante do chão e bancadas. Com o tempo foi tudo estabilizando e rapidamente ficamos numa normalidade. Toda a gente virou padeiro também. Toda a gente virou padeiro nessa altura. Soube-se de vários casos de pessoas que estavam infectadas e mesmo assim estiveram presentes em estabelecimentos públicos, que é o caso dos supermercados, e gostaria de saber se tiveram conhecimento de algum caso deste género no vosso supermercado. Se nós aqui não tivemos conhecimento. Se foi o caso e pode ter acontecido, não tivemos conhecimento. A religião foi um fator bastante importante para muitos enfrentarem este período durante a pandemia. A Igreja, como tem essa dualidade entre fé e instituição, também enfrentou algumas dificuldades. Como considera o impacto que a pandemia causou na Igreja enquanto instituição? Claro que o impacto desta pandemia é muito global. Claro, perguntar o impacto na Igreja, não podemos esquecer o impacto que ela teve em toda a sociedade. Na Igreja, nomeadamente, porque a Igreja é um dos espaços onde nós também congregamos mais pessoas, juntamos mais pessoas. Uma celebração eucarística, uma sessão de catequese, encontros de pastoral, são sempre encontros de pessoas. Há reuniões mais pequeninas, mais fáceis, mas há celebrações com mais gente, com mais multidão, com mais massa. E o impacto foi grande. Nós tivemos vários meses sem as nossas celebrações eucarísticas. O ano passado, na primeira vaga, tivemos sem a Páscoa, o que foi um momento muito importante, porque a Páscoa é o centro da vida cristã, da comunidade cristã católica, e o tempo da Páscoa, a pandemia fez-nos fechar as igrejas na Quaresma. Claro, não tivemos a Páscoa, não tivemos visita pascal, não tivemos as grandes celebrações do Tríduo Pascal. O ano passado, este ano, quando abrimos, ainda nos deu a possibilidade de celebrar, agora com muitas regras reduzidas, de celebrar as celebrações do Tríduo Pascal e da Páscoa, mas mesmo assim, sem visita pascal, que é uma das tradições da nossa Páscoa. Quando às Eucaristias lhes foi permitido novamente o regresso da Assembleia, sentiu relutância por parte dos fiéis? Sim, começaram a vir devagarinho. Sabes, começaram por vir primeiro aquelas pessoas que tinham mais medo, não é? Começaram a vir aquelas pessoas que tinham menos medo e às vezes até começaram pelas mais velhas. Depois foram vindo aparecer algumas pessoas, casais, com as famílias. As crianças da catequese e os jovens da catequese são aqueles que, no fundo, mais rapidamente também gostavam de vir. Na globalidade foram aparecendo, mas não houve assim nenhuma recusa, nem ao mesmo tempo também, talvez uma outra pessoa que não tinha o hábito de vir também não veio assim tão facilmente. Mas já temos as celebrações bem preenchidas. Sentiu necessidade, ou melhor dizendo, sentiu ter um trabalho mais agravado no âmbito de convocar as pessoas à presença? Ou seja, o que eu quero dizer é se viu obrigado a dispor de uma maior energia para que isso acontecesse. A nível das celebrações, o que nós procuramos é também estar em comunhão de sofrimento uns com os outros nesta pandemia. Nós, durante muito tempo, nas nossas celebrações, fizemos uma oração, recordam, fizemos uma oração exatamente para rezar pelos que mais sofriam nesta pandemia. E, nesse sentido, foi bonito perceber que a comunidade se compromete rezando uns com os outros e, ao mesmo tempo que se compromete rezando, também compromete-se comportando-se bem uns com os outros. Acho que não foi preciso assim, criar nenhum esquema especial para quer exigência de comportamentos,
que era ao mesmo tempo para estimular as pessoas a vir. Foram vindo naturalmente. Acha que a pandemia pode ter vindo a afetar a crença, mesmo no âmbito das catequeses e todo o trabalho pastoral, se vem a causar uma crise na religião em si? Natural, como qualquer crise. Talvez o que a pandemia trouxe de novo, na minha perspectiva, e não deixa de ser religioso, é que não é apenas um problema ou uma crise de 3 ou 4 pessoas, é de todos. E isso é que nós não estamos habituados. Nós estamos habituados a ouvir um terremoto na China, a ouvir uma gripe das aves na Cochichina, estamos habituados, não é? E aqui não. Aqui foi uma crise e uma pandemia, e por isso é que é mesmo pandemia, que nos afeta a todos e em cadeia. Repara, tivemos que estar todos fechados. Isso não há dúvida que isso trouxe um acréscimo à sensibilidade total da pessoa, também na sua índole religiosa. E nesse sentido eu acho que não deixa de ser um momento de muita reflexão, de alguma maneira também de alguma perturbação, mesmo no interior das famílias dos casais, a nível das escolas, a nível das diversas instituições da sociedade. Nós tivemos todos que nos adaptar muito depressa a coisas novas. Porquê? A todos. Mas a coisas mais ou menos, mas já estamos quase a adaptar. Isto talvez, não sei se virá a ser aquilo que alguém dizia, uma brincadeira, uma gripezinha, que depois um dia vamos ter uma vacina, todos os anos, vamos estar atentos, vamos ver. Mas que foi a todos e que nos fez refletir em algumas coisas mais essenciais, acho que sim. Como está a ser o regresso de toda a dinâmica pastoral? Não, natural, embora ao ritmo também do tempo. Nós, neste momento, por exemplo, estamos a acabar as catequeses. As catequeses foram todas online ao longo deste ano. E marcou um bocadinho as crianças, os adolescentes e os jovens. Marca as crianças de uma maneira, marca os adolescentes e os jovens de outra maneira, marca os pais de outra maneira, os catequistas. Há uma outra situação que ainda estão com medo, evidente, mas da parte das crianças mais pequeninas nota-se um desejo de estar, de vir. Para os mais velhos é mais difícil, porque entretanto depois também acabamos por aqui ou lá justificar os nossos interesses, ou vir ou não vir conforme também temos ou não apetite, não é? Portanto, há situações que levam a que se tome mais a decisão pessoal ou familiar de vir, não é? E há pessoas um bocadinho mais limitadas pelo medo, pela insegurança, e outras mais arrojadas, mais ousadas, não é? Mas neste sentido eu acho que os grupos estão naturalmente a recomeçar as suas atividades, com todas as precauções, com regras mais exigentes, com uma organização diferente, mas está. Neste tempo de interregno, que dificuldades sentiu e sente para reajustar e organizar toda a atividade paroquial, as alternativas a que se viu obrigado a elaborar, etc.? Olha, essa pergunta é muito complicada. Isso ainda é muito cedo para pensarmos que temos que mudar algumas coisas. É muito cedo ainda. Estamos ainda, no fundo, a tapar buracos, a correr atrás de prejuízos, a resolver ainda as coisas que deixamos de fazer e que temos que agora reatualizar. Eu acho que temos que nos sentar todos, em grupos e em igreja, como em sociedade, se calhar reorganizar algumas coisas, como o género da escola, da telescola, do teletrabalho, das celebrações, do tipo de celebração, tipo de catequese diferente, catequese mais familiar, catequese mais pessoal. Eu acho que essa pergunta é muito complicada para se responder assim. Qual acha que seja o feedback dos paroquianos, tanto de forma geral, como também algumas opiniões específicas que pode ter ouvido? Sinto o pessoal, o povo sereno, o feedback, por exemplo, de recomeçarmos, de termos tido a Páscoa, de termos tido a possibilidade das celebrações, por exemplo, da catequese que já estamos a fazer, o feedback é muito bom. 80 a 90% das pessoas apoiam, vêm, estão, sem medo, organizadas. Há sempre alguns que, entre aspas, devido a esta dificuldade, se afastaram. Isso não há dúvida. Apesar de sentirem a falta desta dimensão religiosa. Mas o feedback é muito bom, é positivo, muito positivo. Na qualidade de diretor do lar, qual foi o maior impacto no lar, na sua opinião, a todos os parâmetros? Ok. O que eu sei, do lar São Miguel, da nossa paróquia, onde temos 40 idosos, temos cerca de perto de 30 funcionários. Na primeira parte da pandemia foi muito bom, tivemos muita sorte, muito trabalho da parte de todos, quer da parte da direção, quer da parte dos utentes.
conseguimos não ter nenhuma pessoa infectada, quer dos funcionários, quer a única pessoa infectada foi o presidente do lar, que sou eu, que estive naquela altura, mas que não teve nada a ver diretamente com o lar. Depois, portanto, numa primeira fase tivemos muita sorte, não temos nenhum dos nossos idosos nem dos funcionários afetados. Agora, nesta segunda vaga já houve uma experiência diferente, apesar de estarem todos vacinados já, funcionários e idosos, houve uma situação de uma funcionária que apareceu infectada, por qualquer razão, que apanhou também o vírus, e aí os nossos idosos tiveram que fazer uma experiência nova, tiveram que estar isolados 3 semanas nos seus quartos, fazendo 2 testagens gerais a todos, mas deu tudo negativo. Mas foi muito difícil para eles. A primeira fase da pandemia passou tudo muito bem. A segunda fase, tiveram que ir aos quartos, almoçar nos quartos, jantar nos quartos, estar sempre nos quartos, só foi um bocadinho mais difícil. Mas neste momento está tudo controlado, já há visitas, devidamente organizadas, e está a situação a correr com alguma, entre aspas, normalidade. Enquanto para uns a fé podia ser um bom alicerce, para outros o desporto era bastante importante. Enquanto setor profissional, o desporto sofreu também com a pandemia. Como é que conseguiu adaptar os treinos e quais foram as contrariedades que teve de enfrentar durante a pandemia? Realmente não foi fácil, porque muito do trabalho que eu faço, ou pelo menos que os basquetebolistas fazem, é dentro de campo, ou dentro de um campo, e realmente durante a pandemia ter que ficar fechado em casa limita muito o trabalho que dá para fazer, com e sem bola. Portanto, muito do trabalho que eu fiz foi praticamente sem bola, foi trabalho físico, o que deu para aproveitar para melhorar a forma física, até porque eu tinha estado parado por lesão, portanto até foi bom para mim, mas de facto não deu para fazer muito, principalmente com bola, e quando regressámos à competição, para aí em agosto ou setembro, a principal preocupação foi mesmo essa, foi tentar tomar todos os meses perdidos para trás, e foi muito mais com bola do que depois sem bola. Mas de facto, quando estivemos fechados em casa, era muito trabalho de força, trabalho de cardio. De vez em quando ia à rua, de vez em quando não, todos os dias ia à rua correr um bocado, mas era mesmo só para isso, e foi mais ou menos por aí que me mantive em forma. Como é que conseguiste adaptar os teus treinos e quais foram as contrariedades que tiveste a enfrentar durante a pandemia? Ok, então eu pratico natação, para quem não sabe, e é um pouco difícil treinar em casa porque não se pode treinar na água, não é? E pronto, os treinos que eu faço e que os meus colegas fazemos é tudo treino de força, pronto, alguns treinos mais ligados a braços e a pernas, outros mais abdominais, cardio, pronto, mas é um pouco diferente e como é que eu te explicar? Pronto, vai deixar marcas porque é muito diferente treinar em casa do que treinar na água. Pronto, mas temos que nos adaptar, fazer todos os possíveis para quando voltarmos a treinar na água ser mais fácil. Qual foi o impacto que a falta de desporto causou na sua vida pessoal? Como te disse, ou como vos disse, eu não parei, eu nunca cheguei a parar em termos desportivos, porque realmente fazia alguma coisa em casa, mas se me perguntas a falta de desporto profissional, porque realmente parámos nesse aspecto, não foi tão mal quanto eu imaginava que iria ser, porque eu ainda me consegui ocupar de certa forma aqui em casa, porque também tenho uma filha pequena, e vocês não sabem, mas mais tarde, quando forem pais, vão saber que o trabalho que dá ter uma filha, e portanto para mim não me custou assim tanto, porque realmente os dias passavam muito rápido, porque eu estava ocupado de manhã à noite com ela e não tinha tempos mortos. Acredito para a malta que tinha que passar o dia ou a ler ou a ver filmes, que isso seja bom 1, 2, 3 dias, mas que durante semanas que isso acaba por ser aborrecido, e a saudade do desporto começa a voltar. Portanto, eu a nível pessoal, eu nunca parei de praticar desporto, fosse a correr, fosse a fazer trabalho de força em casa, ou mesmo, pronto, nunca cheguei a parar. Realmente o que mais senti saudade foi da adrenalina do jogo, da adrenalina que nós temos
quando competimos no nosso campeonato, e principalmente do ambiente de balneário, que foi uma das coisas que mais senti falta, porque realmente nós temos um balneário fantástico aqui em Oliveira, e não poder estar com eles, só poder comunicar com eles através do WhatsApp ou telefonemas, não é a mesma coisa do que estar ali todos os dias, por vezes 2 vezes por dia, ao lado no balneário, a mandar umas cavacas para o ar. E portanto, tanto essas duas coisas, a adrenalina e o ambiente de equipa, foram talvez as coisas que mais senti falta quando estivemos parados. Bastante, porque o desporto acho que não faz bem só ao corpo, também faz à mente, e a parte psicológica acho que afetou bastante. Uma pessoa acho que vai muito mais abaixo. O setor talvez mais afetado durante a pandemia, o setor mais falado foi, sem sombra de dúvida, a saúde. Gostaríamos que nos dissesse as principais diferenças que notou nesta época de pandemia, no fundo um panorama geral da situação da farmácia. Nós tivemos várias fases, o início, em que tivemos que fechar, em março, no início fechamos o atendimento ao público no interior, portanto ficamos a atender pelo postigo. Estivemos assim até ao fim do estado de emergência, que foi em abril, não é? Foi maio, já se esquece, não é? Mas foi ali em maio, reabrimos outra vez, e depois tivemos um aumento da circulação das pessoas, que voltou a cair da segunda chamada para casa, não é? Foi outra vez em janeiro, estamos outra vez a reiniciar, e esperemos que seja agora de vez, não é? Isso. Notou em termos de produtos? Ou uma procura significativa pelas máscaras, testes rápidos? Muito das máscaras, foi muito, no início não havia. Lembram-se que não havia, não é? Não havia, portanto procuravam e não havia, depois passaram a procurar, a venda, e muito, claro, também as máscaras vendem-se em qualquer lado, não é só na farmácia, não é? Constatou também a preocupação das pessoas se dirigirem com casos de Covid à farmácia, apresentando sintomas? Sim, é verdade, às vezes vinham com os sintomas que achavam que eram os sintomas mais comuns de infecção. Nesse caso nós atendíamos as pessoas, dirigíamos para o SNS 24, não é? Acalmávamos e pronto, e as pessoas iam ao outro lado tentar resolver o problema, era assim, não é? As pessoas também frequentavam a farmácia para continuar a tratar certos problemas, ou seja, não houve só a priorização do Covid-19, outras doenças continuaram a ser Houve a priorização do Covid-19, isso houve. As pessoas tinham e continuaram com outras doenças. Elas também vinham por causa das outras doenças. Era sobretudo por isso que elas vinham. Nós deixamos, quando dizemos nós, digo o Serviço Nacional de Saúde já aceitou que deixou essas coisas para trás e que agora tem que recuperar, não é? Felizmente, com o surgimento das vacinas, uma luz de esperança surgiu. Como estão a funcionar os centros de vacinação e qual é a opinião das pessoas? Veio aqui para tomar vacina, certo? Sim, foi chamada. Sim. E tomou a primeira ou a segunda dose? Dose única. E estava à espera de encontrar assim tanta, digamos, multidão? Não. Sim. Estava marcada para as 9, mas cheguei à casa de 60 e tal pessoas. Mas tem uma organização espetacular. E está confiante nos resultados da vacina? Sinceramente tenho dúvidas, mas acho que não pego. Com a vacinação, finalmente encontramos um final para isto tudo. Mas qual é a opinião dos oliveirenses na situação pós-pandemia? Está com expectativas que a situação pandémica melhore e, por conseguinte, o seu negócio? Sim, estou com muita fé, esperança que depois da vacinação, que isto vai tudo, quando estivermos todos vacinados, que isto vai começar a melhorar e que as coisas, os negócios e os empregos, tudo, e no meu setor também, vai começar a fluir outra vez e tudo vai melhorar. Temos que ter muita fé e esperança. Gostaria de perguntar se está com expectativas que a situação pandémica melhore e, por conseguinte, o seu negócio.
Estou certa de que isto, daqui a uns tempos, não passará de uma gripe e todos temos que conviver com isto. Vivemos desde os primórdios com vírus e bactérias. O ser humano sempre se adaptou e isto não passa mais senão da lei da natureza, que resiste o mais forte. Portanto, acho que sim, é uma questão de tempo para normalizar tudo que é serviço, no sentido de cabecinha das pessoas. Há pessoas muito maltratadas com todas estas restrições, com o medo de Covid, com ter que ficar em casa muito tempo, afetam mentalmente as pessoas, sim. Não se tornaram pessoas melhores, tornaram-se mais exigentes, tornaram-se, por um lado é bom quando se é exigente, mas temos que perceber o equilíbrio, mas tornamos-nos todos muito mais egoístas, intolerantes, quando deveria ter sido o oposto. Há uma pandemia, somos a humanidade, vamos nos unir em torno focarmos-nos no que é o problema e ajudarmos-nos mutuamente. Isso não acontece. E facilmente as pessoas apontam o dedo e não deveria ser assim. E isso vê-se na vacinação. Os países muito pobres não têm vacinas. Os países muito ricos já vacinaram grupos de risco, os velhotes, crianças. Portanto, havia de haver uma humanidade global que desse oportunidades a todos da mesma forma. A pandemia entrou nas nossas vidas e para muitos pareceu que veio para ficar. Todos nós sofremos com ela, de uma maneira ou de outra, mas a opinião geral é certa. Nós, enquanto sociedade, somos capazes de enfrentar e um dia poderemos pôr um fim a tudo isto. Obrigada a todos que nos acompanharam ao longo desta reportagem. Até à próxima. Sejam felizes!